notícias, entrevistas, promoções. Acesse agora mesmo www.contemporânea.tv.br e fique por dentro do universo feminino. Contemporânea, a arte de ser mulher. Era uma festa. Ele chegou e disse que queria ficar comigo. Eu falei pra ele que eu não tava afim daquela noite. Ele foi estúpido, forçou a barra, insistiu. Não foi nada legal. Isso não pode acontecer. E isso não vai mais acontecer. Ele tem que saber que eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas. E que ninguém vai me dizer ou me forçar a fazer o que eu não quero. Você concorda comigo? Coloque um ponto final na violência contra mulheres e meninas. E o programa Contemporâneo está de volta. Nossas convidadas de hoje compõem a bancada feminina da Assembleia do Estado. Encerramos o primeiro bloco falando do cenário político nacional e desse fato histórico de termos a primeira mulher na chefia do país. Gente, trazendo um pouquinho agora o assunto para a nossa esfera local, para dentro do estado de Santa Catarina. Hoje em dia, quais são as maiores urgências, na opinião de vocês, dentro do nosso estado? São tantas. Mas eu acho que começa na questão de nós não termos política pública definida para as mulheres, né? Que a questão do combate à violência tem uma centralidade muito importante. A questão de como nós amparamos essas mulheres vítimas de violência, como nós prevenimos o conflito. E a questão também que ainda... Eu já vou te questionar sobre isso. A questão também Santa Catarina é o estado que tem a maior desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil, né? Então, como que nós construímos política pública para superar isso? Em geral, o que vocês colocam de forma geral? Eu acho que tem vários problemas. Acho que além do não atendimento à violência doméstica, que é a ausência de uma rede de atendimento, conforme a própria Lei Maria da Penha prevê, nós temos outros problemas como a falta de creches no estado, né? Esse é um problema que a própria deputada Ana Paula falava. Então, nós temos muitos municípios hoje com lista de espera de crianças de 0 a 3 anos, o que impede as mulheres ou os seus companheiros de trabalharem, né? Então, diminui a renda, tem um impacto direto na família, sem considerar que a criança não tem esse direito garantido, mais do que a mãe só trabalhar, né? Nós temos o problema da saúde, nós temos hoje muitos serviços de saúde onde as mulheres não têm um atendimento efetivo. Então, muitas mulheres têm que se deslocar distante do seu município ou da zona rural também para ir para os grandes centros, porque não tem esse tipo de atendimento, atendimento mais especializado, de alta complexidade. E nós temos o problema também, acho que muito sério, com inúmeras mulheres que hoje estão na condição de terem idade para se aposentar e não conseguem ter esse benefício. Isso não é um problema de Santa Catarina, é um problema do país, né? Nós temos uma grande quantia de mulheres, né? São milhões de mulheres que foram incluídas na Lei do Empreendedor Individual como um benefício para a categoria de donas de casa. No entanto, elas têm que contribuir 15 anos no mínimo para serem aposentadas e chegar na sua idade adequada. Isso é um problema, porque as mulheres continuam trabalhando a vida toda, chegam nos 70 anos de idade e não têm uma renda, né? Continuam dependendo do marido. Então, acho que são muitos problemas, mas essa questão da renda para mim significa dignidade. A mulher que não tem renda, ela depende de alguém. E se ela depende de alguém, ela está numa condição de submissão. A partir do momento que a gente muda isso, automaticamente a gente muda o todo, né? Deputada Ângela, você tem se destacado na defesa dos direitos das mulheres aí e das causas do grupo LGBT, perdão. Quais são os caminhos para que se acabe com a violência doméstica, a princípio, na sua opinião? Enquanto a deputada Luciane estava mencionando aqui, eu estava pensando isso, né? Os recortes que a gente... De que mulher nós estamos falando, né? Porque uma mulher de classe média, de uma cidade com algum desenvolvimento, né? Branca, heterossexual, casada, vive uma realidade. E as mulheres negras, as mulheres não heterossexuais, né? As mulheres que vivem outras dimensões da vida humana, né? Diferente da normatividade que está colocada para nós, né? Essa mesmo está completamente fora da política pública, né? Tem amigas que mencionam coisas, né, no atendimento à saúde, por exemplo, né, com enorme dificuldade, né? Eu concordo com a deputada Luciane que a grande ferramenta para nós
combatermos a violência é de empoderar as mulheres, né? As mulheres terem acesso a emprego e renda, geração de emprego e renda é um aspecto fundamental e elas se sentirem titulares de direitos. Que é o que a gente coloca aqui no nosso programa cada vez mais. A gente luta e a gente homenageia essas mulheres que conseguiram, né, com muito custo, muitas vindo de baixo, muitas conquistando, mulheres que não tinham, inclusive, acesso à escola, nada disso, que hoje são referências em vários segmentos aí. Essa é a base hoje do nosso programa. Mas as mulheres sempre se superaram, sempre deram a volta por cima. Às vezes chegam ao fundo do poço, mas conseguem se levantar. A gente já contou várias histórias. Isso é uma característica nossa, das né? mulheres. Característica da mulher. E outra característica das mulheres também é que ela não abandona o coletivo, ela luta pelo coletivo. E falando de todas as demandas que a deputada Ângela falou, a deputada Luciane também comentou, um problema que as mulheres estão vivenciando em qualquer classe social e que nós temos que debater com muita ênfase, com muita propriedade, né, é a questão da drogadição. Hoje, fiz até um comentário essa semana num grupo que participei, que eu duvido que uma família não tenha esse problema na sua casa ou próximo de si, que não está preocupada com essa situação. Então a gente verifica que a sociedade está doente e que as mulheres carregam isso com muita propriedade, porque a mulher, quando vê que um filho está no caminho das drogas, ela fica preocupada. E a mulher não desiste dos seus filhos, ela vai até o final. Então, ela não está conseguindo, através do Estado, um local para tratamento da dependência química, um local de segurança para fazer essa desintoxicação, uma maneira de prevenir a questão das drogas nas escolas. Então, essa é a nossa cobrança também do governo do Estado e que está preocupando tanto homens quanto mulheres, mas é uma preocupação atual. Nós temos perguntas, inclusive, daqui a pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto logo daqui a pouco. Agora, nós vamos falar um pouquinho de uma coisa que é transporte, né? A nossa deputada acabou de pegar um movimento vindo para cá e nós vamos questioná-la agora a respeito disso. Deputada Dirce, na sua opinião, hoje a gente sabe que é unânime, né, que a rede de transporte de Santa Catarina é insatisfatória, isso é fato. Ainda falta acabar obras na BR-101, várias rodovias precisam de manutenção, o preço das tarifas hoje de ônibus é elevado. E Florianópolis é um exemplo, né, que a gente tem sobre o problema do trânsito, é a capital do país com pior mobilidade urbana. Na sua concepção, o que a senhora vê de solução para esse problema? Bem, assim que eu assumi, né, em fevereiro, eu fiz uma apresentação do transporte marítimo aqui na Assembleia. Depois, em seguida, a gente fez um passeio, né? Fizemos o convite a todos os parlamentares aqui, né? Alguns foram, outros, por estarem nas suas regiões, também não se puderam fazer presente. Mas ali a gente teve a oportunidade de ver que a solução para o problema que está acontecendo hoje de mobilidade urbana é o transporte marítimo. Porque pela agilidade, o baixo custo das passagens, tá? É bem menor do que o dos transportes, né? Porque se nós analisarmos na situação que está hoje, está inviável, está complicado. Eu, principalmente, que venho da Palhoça, eu levo praticamente 1h30 para chegar aqui. 14 quilômetros é o centro de Florianópolis e o centro de Palhoça. Né? E para a gente pensar numa quarta ponte, até a gente fazer o projeto, até licitar esse projeto, até viabilizar as licenças ambientais, né? Eu acho que isso vai passar 10 anos, né? Enquanto que o transporte marítimo, para você ter uma ideia, imediata, né? É uma coisa imediata. Você tem ideia, de São José a Florianópolis, você faria em 7 minutos. De Palhoça a Florianópolis, você faria em 15 minutos. Né? É uma boa diferença. Eu acho uma diferença muito grande, na verdade. Né? E hoje nós temos assim, a iniciativa privada, ela está querendo vir investir, não iria onerar os cofres públicos. Entende? E esse é um dos projetos que a senhora precisaria defende o governo, hoje, né? Exatamente, precisaria somente o governo agilizar, lógico, as licenças ambientais, né, dentro da regulamentação sua normalidade. Né?
Eu acho que, se me permite também, a questão da mobilidade urbana é o grande problema das grandes cidades. Né? Hoje o poder aquisitivo para comprar um carro está muito fácil, principalmente carro novo. Isso é muito bom também, oportunizar as pessoas. Mas as grandes cidades não estavam preparadas para receber esse grande número de veículos que entrou. Então eu acho que principalmente os grandes governos têm que pensar em alternativas de transporte, assim como falou a deputada disse, do transporte marítimo. Olha, uma capital, né, turística, utilizar esse meio de transporte. E para isso tem outros, também a questão do metrô, incentivos de outros meios, né, de veículos, né, de trens, né. Então é o transporte coletivo que os primeiro mundo normalmente fazem. Transportes coletivos de boa qualidade. Não adianta ter transportes coletivos de má qualidade, porque as pessoas não vão utilizar os ônibus que estão agora circulando. Né? Então tem que ter criatividade em outras alternativas, como o transporte marítimo. Agora voltando, gente, àquela questão, deputada Luciana e deputada Ana Paula, acho que vocês estão engajadas nessa questão do combate às drogas aqui no estado. Acho que é um dos projetos que vocês estão mais engajados. Para que as pessoas de casa que estão nos assistindo saibam o que se tem feito a respeito hoje. Então, nós inclusive integramos o Fórum de Combate às Drogas desta casa e esse fórum tem realizado várias audiências nas regiões. Inclusive, na próxima quarta-feira, alguns deputados estarão indo a Belo Horizonte, Minas Gerais, para justamente conhecer as políticas públicas que o Estado de Minas Gerais tem. Então, uma política de Estado, portanto, no sentido de prevenção e também do tratamento aos dependentes químicos. Obviamente que há estados que têm uma política já mais avançada. Nós temos identificado no fórum que, infelizmente, aqui em Santa Catarina, nós não temos políticas públicas que tratam deste tema. O que significa isso? E esse é o desejo, inclusive, do fórum, né, dos deputados e do fórum que discute essas questões. De fato, nós temos uma estrutura no governo do estado que estabelece, como faz o governo federal, editais de parceria com as organizações que fazem esse trabalho, editais onde se prevê capacitação, porque hoje nós temos entidades religiosas, nós temos ONGs, organizações não governamentais, nós temos universidades fazendo trabalhos, mas não tem conexão com nada. Cada um faz um pedaço da coisa, isso não funciona. Então a gente tem que ter uma política pensada, elaborada, combinada com a sociedade, com quem já faz esse trabalho. É uma política onde também se fiscaliza o que está sendo feito, onde se identificam os focos de maior problema, onde o próprio governo faz uma interlocução com a Secretaria de Segurança para também trabalhar na inteligência, para coibir, para que a gente possa, a curto prazo, ter menos casos e não ter mais casos, né? Então, o que nós queremos mais do que trazer o problema é efetivamente estabelecer políticas públicas, legislação, orçamento, estrutura que possibilite em cada município, os municípios também aderir a essa política de Estado. A exemplo do SUS, né? O SUS tem uma política de Estado, ela tem recurso nacional que é transferido, cada um vai e tem atendimento à saúde. Nós podemos questionar que ele não está ainda no nível de eficiência que nós gostaríamos, mas todo mundo sabe o que é o SUS. Agora, ninguém sabe o que fazer quando você tem um dependente químico. Você leva aonde? Ou quando você quer fazer um trabalho de prevenção. Que eu faço agora, quando acontece na minha casa. Então, né? A gente precisa construir. Ninguém está preparado para isso, né? Exato. E essa informação precisa chegar, com certeza. Ninguém está preparado para isso. E a outra questão, que esse fórum que foi formado na Assembleia Legislativa, ele está fazendo um diagnóstico no estado de Santa Catarina.